Eu cumprimento a todos os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada bíblica no capítulo 42 do livro de Gênesis. Lembrando a todos os irmãos que do capítulo 1 até o 41 já está lá no canal do YouTube. Então, eu convido a todos para que acompanhem a leitura e a reflexão conosco. E se você conseguir fazer 5 capítulos diários, que é tão pouquinho, no final de 365 dias, nós já teremos lido toda a Bíblia. E você vai poder dizer que leu toda a Bíblia. E nessa jornada nós vamos conhecendo cada dia mais o nosso Deus, a forma dele agir, e vamos conhecendo a nossa história, né, com esse Deus que vem nos buscando para salvar em todo o tempo. Capítulo 42. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Desçam e comprem mantimentos para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó, achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto ele dizia para que não lhe suceda a casa alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles, e lhes falou duramente e os inquiriu: De onde vindes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim, José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: Vocês são espiões, e para verificar onde nossa terra está protegida, que viestes? Prontamente eles explicaram: Não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: Eu não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que vieram aqui. Eles justificaram: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Mas José se mostrou inflexível. Como eu disse, vocês são espiões. Eis como serão provados. Pela vida do faraó, não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar o vosso irmão, e os demais ficam prisioneiros. Provarei as vossas palavras, e se confirmará a verdade, se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, vocês são espiões. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: Eis o que eu farei para ter de salva a vida, porque eu temo a Deus. Se vocês são sinceros, que um dos vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, tragam vosso irmão mais novo. Assim, as vossas palavras serão comprovadas e vocês não vão morrer. E assim procederam eles. Antes, porém,
comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele, contudo não nos importamos. Portanto, eis que chegou a hora de passarmos por angústia. E Rubem acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vocês não me ouviram, e eis que se pede conta do seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que ele se restabeleceu emocionalmente, ele voltou para ele e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão, mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimentos as suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um na sua bolsa e de lhes dar provisão para o caminho. Assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. Contudo, quando um deles de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo, e então exclamou aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seu coração, trêmulos murmuravam: o que é isso que Deus nos fez? Voltando para a casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe sucedera com essas palavras. O homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente, nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós explicamos: somos pessoas sinceras e não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como saberei se vocês são mesmo sinceros. Deixai sob minha custódia um dos vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam para vossas famílias e partir. Mas trazei vosso irmão caçula e saberei que verdadeiramente não são espiões, mas são honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão e podereis circular e fazer negócios livremente nessas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem a sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquela bolsa de dinheiro cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vocês me estão privando dos meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e querem tomar também Benjamim? Sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rubem ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixe-o aos meus cuidados e eu trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai contestou: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que irei fazer? Na mais terrível aflição farei descer meus cabelos brancos ao céu, à sepultura? Coisa linda, né? A misericórdia com que José estava tratando seus irmãos. O Senhor estava curando as feridas, né, no coraçãozinho de José e, ao mesmo tempo, estava tratando do caráter dos irmãos de José. José passou por inúmeras provas, aparentemente, para qualquer um de nós, insuportáveis, né? Mas foi aprovado em todas elas. Nós falamos sobre isso no estudo do capítulo anterior, lembram? Ele precisava passar por tudo isso, porque o plano de Deus era capacitar José para salvar sua família. Mas o propósito era ainda muito maior. Ele precisava, Deus ia salvar a família de Jacó, a família de José, porque era
dali que viria o Messias. Era desta linhagem que viria o Messias para salvar o mundo. Nós não podemos olhar para a jornada de José achando que o plano de Deus era que José simplesmente administrasse o Egito. E, infelizmente, muitos pregadores falham nisso, né? Acabam fazendo com que as pessoas acreditem que o plano de Deus era simplesmente colocar José para governar o Egito, para honrá-lo. É isso que a gente ouve, né? Mas não era, queridos. Deus não tinha o plano não era esse. O plano de Deus não era que José simplesmente administrasse o Egito durante o tempo de fome. O projeto era muito maior, muito. Era transformar a família que seria a descendência do nosso Salvador. Transformar o caráter dessa família. Era hora de transformar as maldições em bênçãos. Transformar a natureza pecaminosa do pecador é uma tarefa possível só para Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar o caráter pecaminoso do pecador. Não existe psicólogo, não existe remédio, não existe psiquiatra, não existe nenhuma ciência que possa fazer isso. Não existe transplante. Não existe tratamento. E o pecador, ele não necessita de tratamento. Não de tratamento humano. Ele precisa ser completamente transformado por Deus. Só Deus pode fazer isso, queridos. Então Deus ia ensinando. Mas por mais que Deus disciplinasse os alunos, por mais que Deus ia disciplinando, os alunos pareciam que nunca tinham jeito. É assim conosco, não é? E muitas vezes, por mais que a gente discipline um filho, parece que eles não têm jeito. Muitas vezes, por mais que Deus nos discipline, a gente passa pelas disciplinas e não aprende. Abraão cometeu vários erros. Vários, lembram? Abraão teve o problema lá quando teve fome em Canaã, ele desceu para o Egito, quando Deus não tinha mandado. Chegou no Egito, mentiu que não era esposo da Sara, com medo. Enfim. Mas Deus foi consertando, moldando o caráter dele, né? A ponto de ele ser considerado nosso pai na fé. Isaac negligenciou com a família. Jacó teve uma lista extensa. Nossa. E os filhos de Jacó, que foi transformado em Israel, que seriam os futuros líderes do povo, os futuros líderes do povo de Deus. Enganaram, assassinaram os siquemitas, lembram? Para vingar o estupro da Diná. Tentaram enganar, fizeram acordo com o pai. Além de todas essas barbaridades, todas, eles ainda fizeram aquelas barbaridades com o irmão. E ainda tem também as atitudes imorais de Judá e de seus filhos, lembram? É uma lista extensa. Mas acreditem, queridos, foi dali que saiu a semente do nosso Salvador. A linhagem do nosso Salvador saiu dali. Deus trabalhou. Deus trabalhou no caráter desta família.
O plano de Deus não era transformar José no governador para honrá-lo, mas era ser honrado na vida de José e transformar o caráter dos seus irmãos, daqueles que seriam os futuros líderes do povo de Deus. Os irmãos de José, assim como muitos de nós, vão fugindo da escola de Deus sem aprender nada, tomando caminhos errados e fazendo com que a passagem pela terra ela seja vazia, sem sentido por quase toda a vida. Quantos de nós, queridos, não conseguimos nem encontrar sentido na vida, porque a vida longe de Deus não tem sentido. Mas José ficou aos pés do Deus professor. Teve 100% de aproveitamento em cada lição. Foi aprovado, superou o plano diabólico dos irmãos, que era destruí-lo. Eles chegaram a achar que ele estava morto. Superou a tentativa da sedução da mulher de Potifar. Superou a prisão com todos os horrores de uma prisão. Mas a obsessão desse menino em fazer o que era certo, a lealdade a Deus, ao Deus dos seus pais, e a sua fidelidade aos princípios de Deus levou ele ao palácio. Ele se tornou governador na terra do faraó. Quem diria? Um hebreu obcecado em agradar a Deus. Que maravilha! Obcecado em ser fiel aos princípios de Deus. Esse hebreu se tornou governador na terra dos faraós. Queridos, as dificuldades são as provas na escola de Deus. Não tenta pular etapa. Passa pela prova glorificando, exaltando o Senhor. Abraão teve medo da fome, nós falamos, né? Quando ele estava chegando lá na Terra Prometida, ele se abriga no Egito. Deus tratou com ele e ali mesmo abençoou ele. Mais tarde, o filho Isaac repete a história diante da fome, lembram? Lá no capítulo 26, ele tenta ir para o Egito, mas Deus o impede. Deus fala com ele e impede. O plano de Deus era levar o seu povo para o Egito. Lembram que Deus falou com Abraão e avisou que eles ficariam 400 anos escravos lá. Lembra? Pois é, o plano de Deus era levar o seu povo para o Egito. Os projetos de Deus têm tempo e hora determinada. O tempo certo do projeto de Deus para descer para o Egito era quando ele encontrasse um homem que não se corrompesse. O tempo certo para cumprir os planos dele, os propósitos dele nas nossas vidas é quando ele encontra um homem ou uma mulher dispostos a não se corromperem de forma nenhuma, a honrar o nosso Deus em qualquer situação. Agora, as visões dos sonhos que Deus havia dado ao faraó, as visões dos sonhos que Deus havia dado ao menino José estavam se cumprindo. Aqui nesse capítulo, primeiro Jacó enviou os 10 filhos para buscar mantimento no Egito, que é o celeiro do mundo, né? José é o governador de todo aquele império. Reconheceu seus irmãos na mesma hora, mas eles não reconheceram José. José colocou seus irmãos à prova para saber se eles haviam mudado e se eles continuavam com as suas crueldades. Aqui no verso 1 até o verso 5,
Jacó envia 10 filhos ao Egito para comprar comida, né? Depois, a partir do verso 6 até o verso 17, os filhos de Jacó são entrevistados pelo governador do Egito. Nos versos 18 até o verso 26, só 9 irmãos retornam, porque Simeão fica preso. E depois, a partir ali do verso 27 até o final, do 27 até o final, até o 38. Isso. Os 9 chegam em casa, contam tudo o que aconteceu para o pai. E apesar de toda a terrível influência do mal, Deus está guiando a história no mundo. Deus está maestrando. Tan, 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 tan. Agora para cá, agora para lá, agora para cá. Deus está maestrando, guiando a história do mundo em cada detalhe. Ele não interfere nas escolhas do homem, a gente precisa saber disso. Mas em todo o tempo ele está agindo com as suas estratégias para abençoar e para salvar os pecadores. A história de José mostra que a cultura não determina a fé, mas a fé, sim, é a fé quem dirige a pessoa dentro de qualquer cultura. Não importa o lugar onde nós esteja, queridos. Não importa o lugar onde tu tá. Não importa a cidade, não importa o país, não importa, queridos. A cultura não determina a minha fé, mas a minha fé me dirige dentro de qualquer lugar, de qualquer cultura. Filho de Deus é cidadão do céu. E se nós somos cidadãos do céu, nós somos moldados pela cultura do céu. Estamos prontos, queridos, capacitados, porque naquela cruz Jesus Cristo nos capacitou para influenciar a cultura da terra, aonde quer que nós estejamos. José ficou 13 anos sendo preparado por Deus para o cargo que ele ocuparia. Salvar o mundo da fome era só uma consequência, porque Deus estava moldando o caráter de José para salvar sua família dos pecados cometidos contra ele mesmo. Entenderam isso? Salvar o mundo da fome, ser governador na terra dos faraós, não era uma forma de exaltar José por causa do que ele passou. O plano de Deus era muito maior do que isso. Deus estava moldando o caráter de José para que ele pudesse salvar a sua própria família dos pecados cometidos contra ele mesmo. Agora pensem comigo. Ai. Perdão, queridos. No total, José passou 20 anos em tratamento intensivo com Deus, sem ver a família. Deus pode fazer qualquer milagre, mas a especialidade maior de Deus é transformar caráter. Porque essa ninguém pode fazer por si mesmo. Eu não posso transformar meu caráter, queridos.
Você não pode transformar seu caráter. Mas esse é o maior milagre, a especialidade do nosso Deus. Transformar o caráter do pecador em um caráter cristão. Deus usou José para despertar a consciência dos irmãos, que era completamente amortecida pelo pecado, assim como a maioria das pessoas nesse mundo, queridos. Ele tirou José do fundo do poço, depois ele tirou ele de uma prisão escura e depois ele colocou ele na administração do grande governo do faraó. Mas Deus jamais teria feito isso com José se antes ele não tivesse a certeza de que José era completamente destituído de orgulho, de arrogância, de qualquer arrogância. Não havia nenhuma semente de amargura, de orgulho, de arrogância no coração daquele menino. Ele só se importava em agradar a Deus. E durante todas as provas que ele passou, ele mostrou isso, que não havia nenhuma semente de amargura, nenhuma semente de orgulho, nenhuma semente de arrogância. Só havia ali naquele menino uma grande vontade, um grande desejo de honrar o seu Deus. Nós precisamos saber, queridos, que antes de Deus reconstruir a nossa história, nós vamos passar por um processo minucioso, onde Ele mesmo vai destruir em nós toda arrogância, todo orgulho, onde Ele vai arrancar toda semente de amargura, qualquer traço do nosso mau caráter. Não se ofenda, querido, mas todos nós temos muitos traços de mau caráter, se Deus não transformar o nosso caráter. E, portanto, quanto antes nós nos entregarmos completamente a Ele, mais suave pode ser o processo. Deus tem interesse em apressar o processo. Acredite. Certamente, Ele quer usar cada um de nós para salvar as nossas e muitas outras famílias. Ele quer apressar o processo. Mas depende muito de como nós reagimos ao processo. Enquanto Deus vê em nós qualquer semente de amargura, enquanto Deus vê em nós qualquer risco, qualquer marca de orgulho ou de arrogância, Ele não vai poder nos usar. E nós vamos continuar no processo até que não sobre mais nada do nosso caráter pecaminoso. Até que em nós só exista o desejo de que Ele seja honrado na nossa vida e através dela. Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.